Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Bom dia, amigos e amigas, povo e povo. Bom dia, agora sim, valendo, né? Isso, esse bom dia são meio atravessado. A gente sabe que a gente vive um tempo diferente, um tempo onde o povo fica desesperado, o povo fica pensando aí como que vai ser o amanhã. Hoje, entrando numa nova fase, nosso canal. O nosso canal foi desmonetizado por motivos óbvios, não é isso? O YouTube achou por bem que, dizendo que meu canal, por ser colocado lá no ano 2010 como filantropia, não é isso? E aí a gente não mudou o nosso status e agora nós fomos notificados que nosso canal não vai ter mais direito a lucrar qualquer centavo com o YouTube. Tudo bem, já que assim a gente bota a música aí agora, os nossos fundos musicais serão muito mais assim voltado como era no passado, usando músicas diversas, inclusive músicas de Gonzaguinha e outros mais que a gente gosta de ouvir. Ontem nós fizemos uma live no carro, mas não fizemos no YouTube, mas só no Facebook, falando aí com o rock nacional. Hoje estamos aí ouvindo Gonzaguinha logo pela manhã cedo, né? Isso, obrigado a você pela presença. Lembrando a você que deixe o seu like, seu comentário, para nos ajudar a produzir, para nos ajudar a animar nessa nossa luta aí de todo domingo levar para vocês às 6 horas, 6h15, 6h30, a nossa meditação dominical. A gente fazia de forma muito assim prática, né? Segunda a segunda, mas devido ao trabalho, corre-corre do dia a dia, nós não temos tendo tempo para produzir para vocês algo de qualidade. Então a gente ficou só no domingo, mas no domingo é caprichado, não é isso? E lembrando que no domingo nós meditamos sempre as leituras de forma assim muito mais ampla, e a gente sempre tenta passar um ponto de vista a partir do nosso ponto de vista. Então a gente não fala em nome de nenhuma instituição, nenhum grupo político, partidário, religioso ou qualquer diocese, paróquia, igreja, comunidade. A nossa meditação é uma meditação que nós vamos levar para vocês no sentido de apenas analisando a partir do ponto de vista nosso, a partir da nossa formação teológica, bíblico e catequética. Bom, mas olhando aí para nossa análise pessoal, lembrando que a gente sempre tem essa prática nossa aqui, deixe seu like, seu comentário, sempre se inscreva no canal, também é muito importante. Sempre colocamos aqui dois pontos de vista, né? Um ponto de vista, a partir da realidade. Lembrando que estamos em período eleitoral, falta apenas 2 semanas para as eleições 2022, onde nós teremos que responder de forma consciente na urna sobre a nossa realidade para a nossa querida pátria mãe Brasil. Então, diante das propostas e práticas dos candidatos, nos deparamos com a liturgia de hoje. A liturgia de hoje desse domingo, né, domingo dedicado aí ao 25º domingo tempo comum na liturgia católica romana, Amós capítulo 8, versículos 4 ao 7. O salmo é o Salmo 112, salmo não tem versículo, como diz meu amigo pastor lá da igreja metodista, né? Salmo 112, com o refrão Louvai Senhor, que levanta o fraco. E a segunda leitura, a 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 8. O evangelho é Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 13. Assim dando continuidade à liturgia de domingo passado. Lembrando que o evangelho de hoje aponta qual é o verdadeiro lugar do dinheiro. Qual verdadeiramente é a nossa opção, né? Em levar a nossa vida nessa sociedade, tá aí cada vez mais valorizando o patrimônio, aquilo que você tem, aquilo que você é financeiramente falando. Nossa vida, Jesus orienta para não termos ganância, falamos isso já há 2 domingos atrás, e também não vivemos também apenas para lucrar, com base
para a vida que nós temos. Lembramos o evangelho de ontem, o evangelho de Lucas capítulo 8, versículos 4 ao 15, Jesus dizia que a semente rendeu e caiu na terra, deu 60, deu 100 por um. E é isso, muitos cristãos aí pregam uma teologia da prosperidade, falando sempre de um lucro, né? E aí falando aí de um valor que o reino de Deus pode dar. Aí lembra aí dos pastores que fazem campanha, padres também que falam das suas paróquias, igrejas de comunidade, bispos também, por que não, que pregam mais o dinheiro, prezam mais em ser administrador de grana, de bufunfa, tênio, money tekel, do que em si viver a questão pastoral. Jesus, no caminho de Jerusalém, na semana passada, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 32, ele apresentou para nós e para os fariseus daquele tempo 3 parábolas, lembrando da parábola da moeda, a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso, como nós falamos, demonstrando assim a importância que nós temos para Deus, a importância que Deus nos dá, e falava naquele contexto para aqueles religiosos que invocavam para si uma pseudo-eleição, uma pseudo-santidade. Então ele vai colocar aí que Deus se alegra mais com um pecador arrependido, aí eu lembro aí que a gente quando entra no contexto, do que daqueles cristãos que usam a fé, a igreja, para poder se manter na crista da onda. E hoje ele está falando diretamente com a comunidade apostólica, com os seus discípulos, ensinando a tirar o bem do mal, ou seja, diante da realidade lá de Lucas capítulo 16, versículos 1 ao 13, quando tem o administrador infiel, Jesus deixa bem claro qual o papel desse administrador. Ele tem que pensar numa saída consciente. Quando se trata de viver e sobreviver na realidade de um mundo realmente capitalista, devemos ter em nossa consciência que estamos no mundo, e esse mundo exige uma resposta, e aqui devemos ter umas prioridades que eu costumo destacar, conversando com um amigo da Igreja Batista, a gente costuma destacar que devemos enumerar sempre nessa ordem. Primeiro, nós temos que servir somente a Deus, não precisamos explicar a lógica de Deus. Deus é amor, Deus nos quer bem. Também devemos ter consciência de quem nós somos. Precisamos, de forma muito consciente, tirar um tempo para nós, tirar um tempo para planejar, meditar, rezar, se organizar, planejar nossa vida. Lembrando lá do Lucas capítulo 14, versículo 7 ao 14, quando Jesus fala de carregar a cruz. Muitas das pessoas trabalham e não tem tempo para poder contemplar, de rezar, de se encontrar como pessoa. E também é importante ter um tempo para a família. Ela é a nossa base, ela é a pessoa, a nossa família, pai, mãe, amigo e outros mais, que sempre traz para nós a necessidade de termos em nossas vidas pessoas que vai trazer para nós uma vida plenamente conosco, com o nosso dia a dia. O Evangelho de hoje fala claramente da gente ter um administrador infiel. Jesus, ele fala claramente disso. Ele pensou seriamente, poxa, tenho filhos, tenho esposa, como é que eu vou fazer para me manter? E por isso pensar na família. E a terceira opção, prioridade, tem que ser o emprego. A família, ela precisa do pão de cada dia para sobreviver. Em tempo de crise como nós estamos vivendo, eu que passei aí pelo menos 1 ano e 7 meses sem emprego, sem salário, e eu sei muito bem e conheço essa dor, mais do que alguns pensam que eu não conheço, que nós brasileiros passamos. Também o quarto e último item é a participação na vida comunitária, a participação na igreja. A gente ocupa cargos e funções muitas das vezes, sou ministro disso, ministro daquilo, sou catequista, mas se nós não tivermos as nossas 3 bases iniciais, que vamos colocar aí Deus, a você mesmo também e a família, a quarta base fica por último. E sem emprego, você não pode nem pagar o dízimo, né? Isso, mesmo que a gente fale hoje que um dinheiro não é tudo. As prioridades que nós vivemos não podem ser negligenciadas. A nossa prioridade tem que ser sempre em prol de mantermos a nossa dignidade.
Não importa qual o motivo que nos leva às vezes a negligenciar. Quando falamos de trabalho, conhecemos pessoas que trabalham de sol a sol e não tiram tempo para a oração particular, para passar um pouco com a família. Afinal, só visa o retorno financeiro. E hoje, a nossa liturgia, quando fala do administrador infiel, entra em conflito lá com o texto de Amós, que também é da liturgia de hoje, capítulo 8, versículo 4 ao 7. Denuncia o livro de Amós a práticas ilícitas e Jesus elogia aquele administrador infiel. E aqui, talvez, se a gente pegar o texto isolado, teremos uma fake news, esse modelo político que você faz um corte e coloca só aquilo que vai chocar. E a gente fica muito indignado. Se pegarmos assim um texto bem isolado, nós não olharmos bem, aí no versículo 10 ao 13, Jesus afirma: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, é também justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se nós estivermos alheios a essa realidade de sermos fiéis, se nós não formos fiéis ao Deus da vida, ao Deus do amor, nós não seremos nunca, receberemos nunca o prêmio que nós devemos, talvez não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus, receber naquele grande dia. Ou seja, Jesus hoje, a gente sempre fala do administrador infiel, nós esquecemos claramente de valorizar e de olhar a fala de Jesus quando ele traz para nós essa meditação completa, falando da necessidade de termos em nossa história uma fidelidade ao Deus da vida. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o quanto nós somos infiéis e somos desonestos com a administração da graça que Ele nos confia. Ele tem ciência que somos imperfeitos quando aquele senhor que demite o mordomo lhe pede para cumprir o aviso prévio, o servo reconhece sua condição e toma uma decisão de buscar uma saída. Na verdade, hoje, eu e você, todos nós, já cumprimos o aviso prévio. Afinal, fomos avisados que Jesus vai voltar, fomos avisados que haverá um julgamento final. Afinal, a qualquer momento podemos receber a notificação e se apresentar lá no RH, né, isso, do céu, e nós não podemos fugir dessa nossa obrigação. Não podemos viver sem dinheiro, essa é a verdade, mas ele não pode ser a única motivação para a nossa vivência, em nossas caminhadas. Como se diz, no caixão não tem gaveta. Lá no caixão, onde nós vamos ser colocados, se não formos cremados, tem isso também, né? A cremação é a realidade. Se cremar, pronto, aí que lascou mesmo, o dinheiro vira pó. Se levarmos em conta diante do Senhor, nós só levaremos aquilo que nós fizemos de bem, aquilo que nós fizemos para o próximo. Aquela lição do servo infiel nos norteia no sentido da fidelidade. A nossa habilidade, se estamos dispostos a abrir mão de qualquer lucro que poderíamos ter com a finalidade de recebermos o prêmio eterno, a graça de Deus, a salvação, o convívio na multidão, na realidade dos santos e santas. A realidade de uma economia neoliberal que envolve o corte de gasto, onde o pobre sofre com a ideologia que diz que não é ideologia, com a política corrupta que diz que não é corrupta, e por fim, esse sigilo de 100 anos que alguém invoca aí diante dos gastos do nosso dinheiro, do dinheiro público, do dinheiro que é meu e seu, sem deixar de fora o uso devido do nome de Deus, fazendo, e aí entra no contexto nosso, os líderes religiosos, que verdadeiros cabos eleitorais, por opção, por quererem divulgar, por quererem dar ênfase a esse ou aquele candidato, mas também aqueles cabos eleitorais por omissão, aqueles que proíbem de comentar sobre o momento político vivido no Brasil, aqueles que proíbem de nós estarmos aqui, talvez, em nossos grupos. Aí eu lembro ontem, lá no encontro do CNLB Regional Leste 1, quando nós tivemos a graça de poder fazer uma análise de conjuntura com o nosso amigo Percival Tavares, falando claramente sobre o Brasil de 10 anos atrás, o Brasil de 15 anos atrás, o Brasil e o mundo
que vive esse modelo aí sociopolítico transformador, que coloca o pobre como um objeto, como diz um outro candidato, aí um candidato diz que nós somos burros, nós só servimos para votar, mais do que isso nada. O diploma na mão e o título de eleitor na outra, nós somos burros. Alguém disse isso, e você procure pesquisar quem disse isso e tente aí decidir melhor, já que falta apenas 15 dias para nós mudarmos esse país para a esquerda ou para a direita, para o meio, será para o centro, para onde você achar que tem que ser, mas o importante é nós ouvirmos todas as propostas e a realidade do candidato e sempre fazer essa análise de conjuntura, olhando sempre para a realidade que estamos vivendo, fazendo uma verdadeira análise consciente da nossa obrigação como povo de Deus. Não interessa se você acredita nesse ou naquele candidato. Não adianta nós nos prendermos a rótulos, a esse a favor disso, a favor daquilo, mas sim qual é o modelo econômico defendido por esse ou por aquele candidato. Fazendo assim uma opção consciente. Muitos que são omissos, que não querem falar de política, fazendo da igreja uma escrava de possíveis vantagens que o eleito vai ter, ou seja, vai poder dar. Eu ouvi aí outro dia um certo religioso falando que não podia falar o nome do candidato, mas é um candidato da região que ajudou isso, ajudou aquilo, e também anunciando no altar que se o político ajudar, ele tem que dizer o nome do político. Isso é muito feio para uma igreja que se diz comprometida com o evangelho. É muito feio nós visarmos apenas o dinheiro. Aquele homem, administrador infiel, ele estava preocupado sim com a sua dignidade. Ele estava preocupado com o dinheiro? Não, mas sim da sua dignidade. A igreja escrava de possíveis vantagens econômicas ou outras vantagens que poderá obter. Isso é inadmissível para quem se diz cristão. O recado de Jesus hoje é direto para nós. Nós somos fiéis no pouco, certamente seremos fiéis no muito, e assim receberemos aquilo que é de direito, que é a salvação. O dinheiro em si não é o mal. O dinheiro em si não é o mal. O mal para a gente é a prática que uns e outros têm de fazer para poder obter dinheiro. A prática que nós temos, às vezes, para obter vantagens financeiras, para poder se manter. O mundo de hoje envolve muita questão do valor econômico. Jesus hoje no Evangelho, ele dá para a gente uma aula de economia, ele dá uma aula de como sobreviver, e quando ele fala do contexto, e desse contexto do povo vamos dizer assim, que usa o dinheiro infiel, o dinheiro sujo para obter vantagem, é aquilo que a gente aprende na teologia, escolhe o mal menor. E ele, sabendo que ele ia dançar, ele falou, melhor eu dar um jeitinho aqui de abrir mão do meu lucro. Diz ali, alguns teólogos dizem que ele abriu mão do lucro que ele tinha. Ele cobrava além, ele tinha um lucro além. E ele abre mão até do lucro que ele poderia obter com a venda para poder se manter. Ele não rouba o seu senhor, pelo contrário, ele cobrava, se um produto custava 50, ele cobrava 100. E aí tinha direito a 10%, ele cobrava 100, ganhando assim 100% em cima da venda. Quando o Senhor descobre isso, o Senhor lhe cobra o devido preço, e ele vai lá e abaixa, abrindo mão até dos 10% que ele poderia obter. Aí eu recordo um tempo atrás, quando jovem, eu estava numa instituição, e eu fui numa empresa fazer compra, e aí perguntaram se havia interesse da minha parte de obter, vamos dizer assim, na nota ou fora da nota, a pergunta que me foi feita. Eu falei, é na nota. O dinheiro é sempre na nota. É muito comum, às vezes, para se manter um negócio, eu digo isso a vocês porque já aconteceu comigo, as pessoas me ofereciam um presente, me ofereciam uma doação para pegar obras em que eu estava na equipe de coordenação, para pegar projeto, para que eu pudesse receber alguma vantagem, para poder eu dar prioridade nos pregões dos trabalhos que eu tive. Não nos tornemos escravos ou servos do dinheiro. Nós não tornemos nem tampouco preocupados apenas em obter lucros em nossas práticas de vida. O patrimônio, o bem adquirido a qualquer custo, é a lógica competitiva do mercado, é a lógica competitiva do sistema. E aqui não tem como não recordar
aquilo que nós ouvíamos lá na década de 90 do século passado, dizendo que o sistema econômico é o senhor e o capitalismo é seu filho unigênito e o lucro procede de ambos. O interessante é que terminamos o texto de hoje analisando bem o contexto lá, essa liturgia nossa de Amós. Mas alguns teólogos, alguns padres, alguns bispos, alguns homens e mulheres de Deus irão valorizar lá a 1 Timóteo, quando Timóteo fala que tem que levantar as mãos santas, levantar lá para poder rezar pelo aquele que está na presidência, por aquele que está no exercício, no comando, seja ele no comando nos governos eclesiásticos, em nossas paróquias, dioceses, ou na direção das nossas igrejas, sejamos evangélicos, ou mesmo, ele se preocupa sempre em citar isso, quando na verdade, levantar as mãos santas não nos permite usarmos a omissão como base. A gente não pode ter em nossa prática de vida a omissão como base, a omissão como uma realidade que muitos têm. Muitos têm essa prática da omissão e acham que isso é legal. Muita gente acha que a omissão é algo prático. Vamos ser omissos porque a omissão é algo que dá lucro, algo que nos dá uma base, quando na verdade nós devíamos estar preocupados sempre em estar a serviço do reino de Deus. O evangelho de hoje ainda nos questiona até que ponto nós de fato estamos na fidelidade a esse evangelho. Até que ponto a nossa fidelidade envolve, de fato, a nossa atitude. Nós estamos cada vez mais presos a uma ideia de uma instituição, às vezes preso a um modelo socioeconômico de muitos que querem uma instituição presa à nossa vontade, à nossa ação. O evangelho de hoje leva para a gente uma pergunta: nós estamos vivendo de verdade o evangelho ou nós estamos apenas passando de frente à realidade? E sem esquecer que a parábola de hoje, ela traz para nós uma obrigação. Ou nós estamos juntos pensando na salvação, numa realidade onde somos convidados a mudar, ou nós estamos longe uns dos outros, preocupados apenas conosco mesmo, com cada um consigo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, diz o Evangelho. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. O interessante ainda, Deus sabe muito bem quem somos nós. Deus sabe muito bem quem somos nós. Aí você lembra lá do grande Amós: ouça vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova, para que possamos vender o cereal, e quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com as balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandália, vendendo até palha com o trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecereis alguma das coisas que vocês fizeram. Esse é o texto lá de Amós, no capítulo 8, versículo 4 ao 7. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, lembrando a você que deixe seu like, seu comentário, comente, deixe a sua orientação. Se concordou comigo, beleza. Se não concordou, beleza também. Mas não deixe de curtir. Hoje estou de folga, não trabalho hoje, mas domingo que vem, se Deus quiser, trabalhando em escala 12/36. Mas durante a semana, aguarde aí Caminho da Tradução para vocês. Aguarde também para vocês aí um pouco daquilo tudo que nós podemos colaborar. Lembrando sempre que nós temos a obrigação de ouvir, de escolher bem os nossos candidatos. Lá na Câmara Federal, na Câmara Estadual, os nossos senadores, os nossos deputados estaduais e federais, também nosso governador, vamos escolher um governador, e também o presidente. Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis ao amor que Ele nos confia, fiéis no pouco, também fiéis no muito, para assim receber o que é nosso.
te toma de bem comportado. Você merece, você